Nós estamos numa série de mensagens intitulada Disciplinas Espirituais. Você que ainda não pegou as mensagens, eu quero te aconselhar a ir lá no nosso canal do YouTube. As mensagens já estão disponíveis para você desde a primeira, que falamos sobre absorção bíblica. A segunda nós falamos sobre oração. A terceira sobre adoração. E hoje nós vamos falar sobre evangelismo. O foco de toda essa série, tem sido que os princípios, as disciplinas espirituais, elas cooperam para o propósito da vida cristã. E qual é o propósito da vida cristã? Nós temos falado isso todas as mensagens. O propósito da vida cristã é se tornar parecido com Jesus. Se você conhece um cristão que não está melhorando nessa área, ele não está crescendo espiritualmente. Se ele está há muito tempo na fé, mas continua muito distante do que é ser como Jesus, isso é um erro, é um equívoco. Ela precisa se arrepender e começar a deixar Jesus transformá-la. Nós não somos perfeitos, nós somos cheios de falhas, mas nós temos que estar caminhando progressivamente para o alvo, que é se tornar como Jesus. Nós temos mostrado nessa série que Deus usará pelo menos 3 elementos para nos tornar parecidos com Jesus. O primeiro elemento é o elemento das relações. Provérbios 27:17 vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, assim o seu companheiro afia o seu irmão. Mas ele não usará somente as relações, ele também usa as circunstâncias. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O verso 29 diz qual é o propósito: aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus em João é relatado como unigênito do Pai, mas em Romanos é relatado como primogênito, ou seja, ele deixa de ser o único para se tornar o primeiro. Eu tenho 3 filhos. Em 2013 nasceu Davi, e quando Davi nasceu, por 3 anos, ele foi meu unigênito, o único filho. Mas quando nasceu Antônio, ele deixou de ser unigênito para se transformar em primogênito, o primeiro dos meus filhos, o primeiro de 3. Então Jesus, ele era o unigênito, até que a mensagem foi pregada e pessoas receberam a mensagem, também se tornaram filhos de Deus, e então Jesus deixa de ser o unigênito para se transformar em primogênito. E o alvo da fé cristã é que sejamos parecidos com o nosso irmão mais velho. Está claro para você isso? Agora, ele não usará somente as pessoas e as circunstâncias. Lembrando que as circunstâncias e as pessoas nos ativam pelo lado de fora. Como nós reagimos às pessoas, mostra se estamos crescendo ou não. Como nós reagimos às circunstâncias. Às vezes a pessoa chega para mim e fala: pastor, eu estou cansado de ser humilhado. Eu saio de um trabalho, num trabalho eu sou humilhado, vou para outro trabalho, eu também sou humilhado, vou no outro trabalho, sou humilhado, parece que na igreja as pessoas me humilham, já passei por uma outra igreja, as pessoas me humilhavam. Eu não sei, parece que todo mundo está querendo me humilhar. Aí a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: como você está reagindo à humilhação? Porque se as circunstâncias visam te transformar como Jesus, e as circunstâncias estão sendo circunstâncias de humilhação, como você tem lidado com a humilhação? Porque se você não aprender, você vai continuar. Se você não deixar que isso transforme seu modo de reagir, se você não permitir que Deus te transforme, que Deus te torne mais humilde, lembrando que Deus, ele resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. Então se você está tendo dificuldade de se humilhar, Deus continuará te deixando na escola da humilhação, como ele deixou o povo de Israel por 40 anos no deserto para aprender uma lição. Por quanto tempo você precisará ficar em uma circunstância para que Deus te transforme? Mas as circunstâncias e as pessoas nos ativam pelo lado de fora, mas as disciplinas espirituais, se nós praticamos as disciplinas, nós construímos uma vida em Deus e nos tornamos parecidos com Jesus. Nós falamos sobre todas essas outras disciplinas, e quando chegamos em evangelismo, a pergunta é: como posso me tornar mais parecido com Jesus, praticando a disciplina do evangelismo? Pelo menos em 2 áreas você pode se tornar parecido com Jesus na área do evangelismo. A primeira área é a área da obediência. Jesus era 100% obediente. Olha a oração de Jesus no Getsemane. Mateus 26:39.
O texto diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus vai ensinar na oração, que chamamos de oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Jesus era extremamente obediente, ele veio para fazer a vontade de Deus e fez até o fim. Paulo diz aos Filipenses que ele foi, como servo, foi obediente até a morte, e não foi qualquer tipo de morte, foi morte de cruz. Ou seja, Jesus era extremamente obediente. Se queremos nos parecer com Jesus, precisaremos melhorar na obediência. E o que isso tem a ver com o evangelismo? O evangelismo para nós cristãos é um mandamento. Olha o que está escrito em Mateus 28, do 18 em diante. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha o que ele também vai dizer em Marcos, textos sinônimos, relatados de forma diferente. Marcos 16, a partir do verso 15, diz assim: ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí você poderia dizer assim: pastor, eu não recebi o dom de evangelista. Eu sei que existem pessoas que receberam um dom, pastor, mas eu não recebi esse dom. Eu não consigo evangelizar, eu não sei evangelizar, porque Deus não me deu capacidade para isso. E eles usam Efésios capítulo 4 para dizer isso. Mas vamos ler Efésios capítulo 4 para entender o que o texto diz. Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 12. O texto diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É verdade que Jesus deu dons aos homens. Aqui o texto está falando de, alguns dizem 5, outros dizem 4 ministérios, alguns dizem que pastores e mestres é um ministério só, mas independente se são 4 ou 5, o texto está dizendo que Deus deu dons específicos para algumas pessoas, e inclusive dons de evangelizar, dom de evangelista. Mas o texto diz que esses dons foram dados com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então alguém que recebeu o dom de evangelista, ele recebeu esse dom para equipar a igreja, para que a igreja aprenda a evangelizar, para que a igreja saiba como evangelizar. Mas isso é responsabilidade de todos os cristãos. Dá uma olhada comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o verso 9. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós lemos esse texto e a gente só foca no sacerdócio universal. O que é sacerdócio universal? Foi uma das pautas de Martinho Lutero na Reforma, porque até então era tratado que havia sacerdotes e leigos. Então, para uma pessoa com uma mentalidade medieval, havia um grupo de leigos e um grupo pequeno de sacerdotes. Mas quando nós vamos para a Escritura, isso não é verdade. Nós somos uma igreja de sacerdotes, porque ser sacerdote significa que você não tem um intermediário entre você e Deus. Você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa de mim para se relacionar com Deus. Você é sacerdote. Na antiga aliança nós tínhamos muitos sacerdotes, mas um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos. E a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que fez o caminho, que é Jesus Cristo. E ele abriu espaço, o véu se rasgou, para que todos nós possamos entrar no Santo dos Santos e desfrutar da presença de Deus. Tem até uma fala que eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas estão falando isso, mas acaba não explicando essa verdade. As pessoas dizem assim: o marido é sacerdote do lar, o marido é governo do lar.
não sacerdote. Por que não? Porque a mulher é sacerdotisa, os filhos são sacerdotes, todos são sacerdotes na casa. A mulher não precisa do marido para falar com Deus, o marido não precisa da esposa para falar com Deus, todos têm acesso à sala do trono. Mas por quê? Porque as pessoas confundem governo com sacerdócio. Sacerdócio é para todo crente, sacerdócio é para todo mundo é sacerdote, todo mundo pode entrar. Eu não sou intermediário, eu sou mais um irmão que recebeu o dom de pastorear e de ensinar. Estou aqui ensinando vocês, mas nós entramos lado a lado na sala do trono, porque eu não entro na tua frente para preparar a tua entrada, porque Jesus já fez isso. Esse conceito de entender que todos nós somos sacerdotes é importante, mas o texto continua. Nós somos sacerdotes para quê? Para anunciar a palavra do Senhor, aquele que nos tirou das trevas, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos sacerdotes para anunciar. Todo cristão foi chamado para anunciar. Então nós nos parecemos com Jesus quando praticamos a disciplina do evangelismo, porque somos obedientes. Amém? Estão comigo? A segunda coisa que aprendemos com Jesus ao evangelizar é que nós compartilhamos de sua missão. Olha o que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ele disse que nós seríamos o quê? Testemunhas, certo? Nós somos testemunhas de Cristo, amém, irmãos? E olha o que está escrito em Atos capítulo 4, verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O que está acontecendo aqui? Os discípulos são presos, e eles são açoitados, e os líderes do Sinédrio vão dizer o seguinte: não falem mais de Jesus. Não é para falar. Vocês vão sair daqui, vocês vão ficar quietinhos, senão vocês vão voltar aqui e vai ser pior para vocês. Dê um cala a boca neles. E olha o que os discípulos respondem, verso 19 de Atos 4. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. O que eles estão dizendo? O que Pedro e João estão dizendo? Nós temos uma ordem de falar, vocês nos estão dando ordem para não falar. Quem é que a gente obedece? Vocês ou a Deus? E ele vai dizer no verso 20: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, eles estavam dizendo: nós somos testemunhas, nós não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos. Olha o que João vai dizer na sua primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O que eles estavam dizendo? Nós não podemos nos calar. Nós estamos aqui para testemunhar o que vimos e o que ouvimos. E qual que era o ministério de Jesus? O que Jesus o tempo todo enfatizava a respeito do seu próprio ministério? Olha o que está dizendo em João 15:15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus veio ao mundo para testemunhar o que ele via do Pai. E ele disse: eu os envio para que vocês sejam minhas testemunhas. Nós nos igualamos a Jesus quando nós não nos calamos diante daquilo que temos visto e ouvido. Nos tornamos como Jesus quando obedecemos, nos tornamos como Jesus quando cumprimos a mesma missão que lhe foi dada, de testemunhar. Agora, o que é evangelismo? Evangelismo é o ato de apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo às pessoas pecadoras, para que elas possam vir a depositar a sua confiança em Deus por meio dele, a recebê-lo como Salvador e servi-lo como Rei na comunhão da igreja. O evangelismo é pregar a homens pecadores que eles precisam se render a Jesus, para que Jesus seja o Rei deles, para que Jesus os salve da sua vida pecaminosa e dê a eles vida eterna. Isso é evangelizar. E com qual mentalidade
Nós precisamos fazer isso. Essa semana eu estava lendo uma história, e eu acho que essa história, ela resume bem com qual mentalidade nós precisamos fazer isso. Olha essa história. Em 1958, o engenheiro mecânico sueco Nils Bohlin foi encarregado pela fabricante de veículos Volvo, também sueca, de criar um cinto de segurança para carro que realmente funcionasse. Além disso, antes disso, da forma como eram projetados, os cintos de segurança causavam ferimentos graves no abdômen ou no pescoço dos passageiros em caso de colisão. Bohlin sempre demonstrou preocupação com a segurança. Até então, ele era designer de aeronaves na fabricante de aviões sueco Saab, e ali havia ajudado a desenvolver assentos ejetáveis. Na Volvo, passou a atuar como engenheiro de segurança. Em apenas 3 meses, Bohlin criou o cinto de segurança de 3 pontas, um item que mudaria para sempre os padrões de segurança no setor automobilístico. A Volvo se encantou com o invento e decidiu liberar a patente para outras fabricantes de veículos. Estima-se que o item criado por Bohlin tenha salvado mais de 1 milhão de vidas. O enteado dele vai dizer assim: acho que ninguém salvou tantas vidas como ele. Olha que interessante essa história. Um engenheiro da Volvo, cristão também, cria o cinto de 3 pontas. Antes disso, as pessoas, quando sofriam acidentes, mesmo acidentes leves, elas morriam por causa do cinto. Agora um engenheiro cria um cinto de segurança que passa a salvar vidas. Quando ele dá essa informação para os presidentes da Volvo, a Volvo poderia dizer assim: agora a gente vai vender mais carro que todo mundo. Eu fico imaginando alguns marqueteiros sabendo uma informação dessa. Imagine a propaganda: compre um Volvo ou morra andando num Volkswagen. Imagina a cena, né? Um cara batendo um carro com outro carro, uma batidinha leve assim, o cinto enforcando. E batendo um carro forte, um Volvo, e se protegendo. Mas de repente eles dizem assim: nós estamos falando de vidas. Nós não vamos usar isso como um trunfo comercial. Nós vamos liberar isso para todas as montadoras, para que todas as montadoras tenham um cinto de 3 pontas e todas as vidas que estiverem num carro possam ser protegidas por um cinto de segurança. Essa é uma mentalidade que deveria ser a mentalidade de quem evangeliza. Nós temos uma informação que não nos foi dada como segredo, nos foi dado como uma informação que tem potencial de salvar pessoas. Nós precisamos olhar para a informação que temos como uma informação que pode mudar vidas. Então nós não podemos nos calar, nós não podemos esconder, nós não podemos viver como agentes secretos no meio de um mundo que precisa ouvir falar de Jesus. Nós não podemos nos calar diante da necessidade das pessoas em conhecer o Evangelho de Cristo. Nós ministramos uma série há pouco tempo, uma série chamada Legado, e quando falamos do legado da igreja, falamos exatamente sobre isso. Os cristãos foram perseguidos, os cristãos morreram pelo simples fato de não conseguirem ficar calados. Se eles ficassem calados em suas casas, sem congregar e sem evangelizar, ninguém saberia que eles eram cristãos. Mas eles não aguentavam, eles saíam de suas casas e falavam de Jesus e morriam perseguidos, porque eles não poderiam se calar diante de uma informação que pode salvar vidas. E a pergunta é: por que nós não fazemos isso? Por que não evangelizamos? Nós temos muitos motivos para não evangelizarmos. Existem muitos motivos porque as pessoas usam para não evangelizar. O primeiro dos motivos é porque nós verdadeiramente não cremos. Muitos que professam a fé cristã não creem que aqueles que não conhecem de fato estão condenados ao inferno. Em segundo lugar, muitas pessoas têm medo e vergonha de falar do Evangelho. E em terceiro, pessoas não se sentem capacitadas, não sabem como fazer. Então, esses motivos nos paralisam diante de milhares de pessoas se perdendo dia após dia por não conhecerem o Evangelho do Senhor Jesus. Então, vamos tentar trabalhar esses 3 argumentos para que todos nós, a partir de agora, possamos praticar a disciplina do evangelismo e ver a nossa cidade ser transformada. Amém, queridos? Essa igreja não para de crescer. Nós estamos vendo aqui, não tem limite, irmãos. Nós não temos medo. Daqui a pouco nós derrubamos essas salas, só derruba as outras também. Mas acredite em mim, haverá dias que nenhum lugar nessa cidade caberá a nossa igreja, porque nós vamos evangelizar a cidade toda. Amém, queridos? Você crê nisso? Então vamos trabalhar esses argumentos. Primeiro argumento: pessoas não creem de verdade que quem não crê está se perdendo.
Mas olha o que diz a Bíblia em Marcos 16, nós já lemos o texto hoje. Marcos 16, no verso 15 e 16, diz assim: ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Será o quê? Condenado. Olha o que está escrito em Romanos 3, verso 21 ao 25. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos, vamos repetir comigo isso, diga assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos é separados da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus. Eu continuo lendo ele quando ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Deixa eu compartilhar um pouco disso com você. Se nós crêssemos de verdade que aquelas pessoas que não creram em Jesus estão perdidas ao inferno eternamente, nós estaríamos extremamente incomodados com as pessoas que amamos e ainda não conhecem a Jesus. Uma vez eu estava conversando com uma sobrinha minha, e ela me disse assim: tio, lá na escola tem uma menina, e assim, ela comete alguns erros, eu sei que ela não conhece Jesus, mas assim, eu não quero ser chata com ela, porque crente é chato. Né? O crente fica falando, querendo levar para a igreja o tempo todo, e eu não queria que fosse assim, então eu preferi ser a amiga dela. E eu olhei para ela e disse assim: quando sua amiga estiver no inferno e ela lembrar de você, ela vai lembrar de você como uma boa amiga ou como uma má amiga? Eu vi uma história de um pastor que ele foi pregar na África do Sul, e ele foi levado a um presídio para pregar dentro do presídio. E quando ele chegou no presídio, eram celas de 2 ou 3 pessoas cada uma, mas haviam 30, 40 homens dentro de uma cela de 2 ou 3, às vezes uma cela de 10 que tinha 50, 60 homens, todos empoleirados. E quando ele passou pela cela, ele via preservativos pendurados nas grades que os homens usavam e reciclavam para usar de novo. E aquilo deu nele uma grande angústia, de pensar o que seria estar dentro daquele lugar. Mas mesmo dentro daquele lugar, o mais pessimista de todos os presos, talvez o que tivesse recebido uma prisão perpétua, ele poderia pensar: um dia eu vou morrer, eu vou sair desse lugar. Mas as pessoas que estão no inferno, elas não têm nem essa esperança, elas passarão ali toda a eternidade. Algumas pessoas querem dizer que não, que a alma não é imortal, em algum momento isso para. Não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que a pessoa vai sofrer eternamente, e não há esperança depois da morte, não tem repescagem. Quem morreu sem Jesus passará a eternidade perdido. Será que isso não te traz um senso de urgência, de olhar para o teu marido, olhar para a tua esposa, olhar para os teus filhos que talvez não conhecem Jesus, olhar para aquele vizinho que te dá bom dia todo dia, e você fala assim: ele é tão bonzinho, ele é um cara maravilhoso, só falta Jesus. Se você está dizendo que só falta Jesus, você ainda não entendeu nada, porque quem não tem Jesus não tem nada. Ele vai com toda a sua bondade passar a eternidade no inferno, porque nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Jesus Cristo. E para ser salvo, precisamos fazer de Jesus o Senhor de nossas vidas. Isso quer dizer que nós não vamos viver segundo nossa própria vontade. Vamos entregar a Ele nossa vida, crendo em seu sacrifício, em sua ressurreição, e tomando posse sobre nós do perdão de nossos pecados. Esse é o único jeito de uma pessoa ser salva. Se a pessoa ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, se a pessoa ainda não fez de Jesus o seu Senhor, essa pessoa pode ser uma pessoa incrível. Ela ainda passará a eternidade longe de Deus, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, precisando desfrutar do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz. Então, não caia nesse engano de pensar que as pessoas boazinhas vão passar. Isso é um pensamento infantilizado do cristianismo.
Um pensamento maduro sabe que aqueles que estão perdidos eternamente. E se nós pensarmos assim, se isso entrar no nosso coração, nós vamos tentar de todas as maneiras, nós não vamos desistir de ninguém, porque nós estamos falando da eternidade delas. Nós estamos falando da onde elas passarão a eternidade, com consciência intacta, lembrando que você era amigo dela, e não falou para ela de algo que poderia salvá-la. Você entende a gravidade disso? Então, não caia nesse engano. Quem não conhece Jesus, e não pense você que quem não conhece Jesus é pior que a gente. Você não é melhor do que as pessoas que estão indo para o inferno. A única diferença é que você teve acesso ao que pode salvá-lo, e eles talvez ainda não tiveram, mas talvez você seja a única voz que ela pode ouvir, talvez você seja a única vida que ela possa ver. Então, entenda, o Senhor te mandou lá para pregar o evangelho a essas pessoas que estão se perdendo. Você entendeu isso? Em segundo lugar, as pessoas têm medo e vergonha, porque elas se sentem sozinhas na hora de falar. Mas como nós lemos em Atos 1:8, olha o que ele diz, vamos recapitular. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que isso quer dizer? Que quando você falar de Jesus, as suas palavras serão acompanhadas de poder. As suas palavras irão aonde as palavras normais não vão atingir o íntimo, o coração das pessoas. Você vai falar, você vai testemunhar, e você não estará sozinho. O Espírito Santo estará cooperando com suas palavras. Então não tenha medo, não tenha vergonha. O Espírito Santo é seu parceiro nesse processo. Comece a falar, comece a testemunhar, e veja Deus fazer a obra que Ele quer fazer através de sua vida. E em terceiro lugar, as pessoas não falam porque elas não sabem como fazer. Elas não entenderam como fazer. Agora, o que é testemunhar, gente? No sentido mais elementar de testemunhar. Se você for chamado para ir num júri, para ir diante de um juiz, para ser testemunha de um acontecido, o que você tem que dizer? A verdade, somente a verdade. É contar o que você viu, na sua perspectiva. Nós somos chamados para testemunhar o que Jesus fez em nossas vidas. Olha essa história. Lá em João 9, Jesus cura um cego de nascença. E começa um rebuliço em volta desse cego. Todo mundo começa a dizer assim, olha, fala pra gente, você era cego mesmo? Perguntando primeiro para os pais. Seu filho era cego mesmo? Sim, meu filho era cego. E esse homem que curou teu filho, quem era ele? E os pais se sentindo pressionados pelo sinédrio, eles falam assim, olha, pergunta para o meu filho, ele já tem idade para responder já. Isso aí vocês não precisam de vir falar com a gente. E eles foram falar com esse rapaz, o ex-cego, e falaram com ele assim, pode falar para a gente sabe que esse homem é pecador. Fala para a gente, ele é ou não é pecador? E olha a resposta desse homem, verso 25 de João 9. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Cara, como que está sendo? Não sei, cara, só sei que depois que Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida. Eu era assim e agora eu sou assim. Qual era a experiência teológica desse ex-cego? Qual que era a experiência teológica da mulher samaritana? Qual era a experiência cristã do endemoniado de Gadara, o gadareno? Nenhuma. Eles tiveram uma experiência com Jesus. O gadareno ainda falou para Jesus, deixa eu entrar no barco e ir com você. Ele falou, não, volta para o seu povo e anuncia o que eu fiz com você. Ele voltou, e a história diz que, como ele era de Decápolis, eram 10 cidades, as 10 cidades foram evangelizadas por um homem que foi tocado pelo poder de Jesus Cristo. Não é experiência, é contar o que Jesus fez na sua vida. É que às vezes a nossa experiência é tão supérflua, é tão superficial, às vezes a nossa experiência é tão sensorial com a comunidade, que a gente ainda não parou para pensar na experiência que nós tivemos com Jesus. A sua vida não é mais a mesma. Jesus entrou, mudou teu coração, mudou seu entendimento, e isso precisa ser compartilhado com aqueles que estão se perdendo. Mas deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Nós temos o direito e o dever de proclamarmos o Evangelho, mas nós não temos a permissão das pessoas para falar com elas sobre isso. Como assim, pastor? Deus te deu o dever,
e te deu o direito de compartilhar essa mensagem. Ele não legou a você uma mensagem que é secreta. Ele te legou uma mensagem para ser anunciada. Mas as pessoas precisam nos dar permissão para falarmos com ela. E o que quer dizer isso? Que tem pessoas que, se você for falar, elas não te darão ouvido. Porque elas ainda não estão interessadas em saber o que aconteceu na sua vida. Por isso, um cristão precisa ganhar a permissão de falar do Evangelho. Como ele faz isso? Transmitindo o bom aroma de Cristo. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 15 e 17. Porque para Deus somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos, entre os que estão entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Quando nós chegamos no lugar, o aroma de Cristo tem que chegar junto com a gente. Tem pessoas que se você falar de Jesus, tem pessoas aqui ou em outro lugar, ou que não estão nos ouvindo, que infelizmente, se forem falar de Jesus para alguém, a pessoa vai dizer assim: Deus me livre, se for para ser crente que nem ele, eu estou fora. Perfuminho azedo, sabe? Aquele perfuminho ruim, misturado com cheiro ruim. Isso não convence ninguém. Se no seu trabalho você não sabe perdoar, não sabe tratar as pessoas com carinho, se você não é amável, se você não é perdoador, se você é briguento, encrenqueiro, chega no mercado, briga, chega na escola do filho, briga, chega no trabalho, briga, como que eu vou falar de Jesus? Tem que ficar quieto, não fala não, irmão. Se você está nessa situação, até se esconde para falar que é cristão, para não queimar. Ou seja, você tem que deixar Jesus transformar você, ao ponto de as pessoas sentirem o bom aroma de Cristo. O bom aroma de Cristo tem que ser exalado através de você. E então você receberá permissão para falar de Jesus para essas pessoas. Mas pastor, demora um tempo para que eu possa demonstrar isso para as pessoas, e as pessoas estão se perdendo. O que fazer? Acelera, olha o que Jesus vai dizer. Em Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Tem que mostrar a luz que brilha, não é forçar, irmão. O melhor evangelismo não é aquele fruto de uma boa argumentação, mas é fruto de um transbordar natural. Você transborda a vida de Deus, você transborda quem Deus é. Não quer dizer que você é perfeito, mas que você reconhece a sua posição. Uma vez nós tivemos uma experiência na oficina, ainda eu era dono da oficina, hoje é o Serginho, o dono dela. E eu e ele estávamos ali, e um cliente tinha deixado um carro para nós. Naquele momento a gente terceirizava a pintura ainda, e nós levamos o carro do cliente para um lugar para pintar. O cliente sabia disso, e o prestador disse que entregaria na semana para nós. Depois de 2 semanas, o carro ainda não tinha sido entregue para nós. O cliente chegou na minha oficina um pouco bravo e falou: eu quero ver onde meu carro está. Falei: tá bom, entra dentro do carro aí, vamos lá ver. Entramos, fomos até a oficina desse parceiro. E quando chegamos, o carro estava na rua e ninguém tinha colocado a mão nele ainda. O cliente falou assim: cara, eu não quero nem descer. Vamos voltar lá para a tua oficina, eu confio em você, mas você vai ter que tirar o carro de lá e levar para outro lugar. O cara chegou na minha oficina, o cara gostava muito de mim, mas estava tão nervoso que ele não conseguiu nem falar comigo. Saiu do carro em torno dele e foi embora. Eu voltei bufando lá. Voltou eu e o Serginho lá, e eu cheguei e falei: cara, você não tem vergonha, você falou para mim que... E fui, eu não xinguei, eu não maltratei, mas eu estava transtornado de raiva. Quando eu cheguei na oficina de novo, eu e o Serginho, está aqui para me testemunhar, eu não deu nem tempo de chegar, o Espírito Santo falou assim: volta lá. Que testemunho é esse que você está dando? Que aroma é esse que você exalou naquela oficina? Falei: Serginho, vamos voltar lá. Ô Serginho, para quê, cara? Tem que pedir perdão. Mas o cara estava errado, tanto que eu tirei o carro de lá, nunca mais mandei serviço para ele. Não é essa a questão. A questão é que eu não exalei o bom perfume de Cristo.
Voltei na hora, parei o carro lá, entrei na oficina dele, parei a oficina, porque eu falei na frente de todo mundo, eu tinha que pedir perdão na frente de todo mundo também. Falei, cara, eu vim aqui para pedir perdão para você, para toda a sua oficina, eu desrespeitei você aqui dentro, falei alto, não deveria ter falado, não importa o motivo, você é dono desse lugar, eu deveria ter falado com você com educação, isso não é a forma de eu falar, eu sou um cristão, eu jamais deveria ter falado assim com você. Você me perdoa? Imagina, o pessoal tudo olhando para minha cara assim. Perdoa, né? E voltei para lá com meu coração leve, porque eu não tenho o direito de exalar o meu próprio cheiro, eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo por onde eu passar, e se em algum momento o meu perfume é mais forte que o dele, eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão ao Senhor, pedir para Ele me ajudar, para que eu continue andando por aí, e o perfume dele continue sendo exalado, para que eu receba a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu vi a história de um pastor que ele, ainda jovem, ele falou que ele estava na faculdade, e ele ficou ali na República durante um ano com um amigo dele sem falar de Jesus. E então no final do ano, quando eles iam sair para tirar férias, o amigo perguntou, por que você é tão feliz sempre? E ele falou assim que naquela hora as pernas dele tremeram, ele sentiu medo. E ele falou, não sei. E o amigo foi para as férias, e quando ele pensou, falou assim, Deus me deu a permissão para falar do evangelho, eu me calei, eu tive medo. E ele falou, eu entendi que eu precisava do poder, eu tinha o poder do Espírito Santo, e eu não precisava ter medo. Eu já tive a grata oportunidade de pregar o evangelho para muitas pessoas que se converteram, entregaram a vida para Jesus. Muitas delas eu sabia que eu não teria um tempo, e eu precisava acelerar o processo de mostrar quem eu era em Cristo Jesus para receber a permissão. Em novembro, se Deus quiser, uma família inteira vai vir do México, uma família que se converteu pela mensagem que nós pregamos a eles, e eles estão vindo para cá, e ele me ligou semana passada, cara, a minha família toda está se convertendo, está todo mundo se batizando, minha irmã está batizando, meu cunhado está batizando, eu conheci ele era vistoriador da Honda, eu estava trabalhando dentro da Honda, de martelinho, e eu falei, eu preciso ganhar esse cara para Jesus, e eu comecei a me aproximar dele, comecei a fazer amizade com ele, convidei ele para ir numa célula que eu fazia no hotel, ele se converteu, ele estava namorando uma moça viúva, ele se casou com ela, a moça também se converteu, os dois se batizaram, ele veio aqui no Brasil, consolidei ele na fé, ele voltou e agora ele está pregando o evangelho no México, eu não tinha tempo para pregar, eu precisava acelerar o processo de relacionamento, para ganhar permissão, para falar de Jesus, mas existem centenas de pessoas que já estão no seu ciclo de relacionamento, que você tem exalado um bom perfume, pessoas que já estão olhando para você há muito tempo, então abra a tua boca e fale da sua vida, daquilo que Deus tem feito na sua vida, para que você possa dar a elas a oportunidade de passar a eternidade com Jesus. Amém? Antes de nós terminarmos, eu quero passar para você um vídeo, para você entender, para que seja desenvolvido no seu coração o entendimento de urgência. Pode soltar aí, pessoal. Está em hebraico, o Talmud diz, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, e aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez.
não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro. Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto. 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Essa cena é a cena final do do filme A Lista de Schindler. Esse homem viveu e no final de durante a sua vida ele gastou tudo o que ele tinha para poder salvar judeus da mão de Hitler. Ele comprava o direito de judeus trabalharem para ele. E no final, depois de ter salvo mais de 1000 judeus, ele fala: eu poderia ter vendido esse broche. Dava para comprar mais 1 ou 2 judeus. 1 ou 2 pessoas. Eu poderia ter vendido o meu carro. Para que eu fiquei com o meu carro? E nós ficamos tanto tempo preocupados com tantos detalhes da nossa vida. O que podemos conquistar a mais, o que podemos fazer a mais, o que a gente pode ganhar a mais. Enquanto nós sabemos que a nossa vida logo passará. E quando essa vida terminar, nós vamos nos lembrar do que vai ficar. O pastor Melvinho, o pai do pastor Eibe, já falecido, ele tinha uma frase que tem sido norte para mim. Ele dizia: somente uma vida nós temos, e logo essa vida passará. Somente o que fizermos para Jesus permanecerá. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. O objetivo não foi te trazer culpa. O objetivo foi te encorajar a começar a evangelizar como você nunca evangelizou. A começar a contar o seu testemunho como você nunca contou. Quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você fale com Jesus agora. Mas eu quero que você fale com Jesus a respeito do dia da sua salvação. Eu quero que você comece a se lembrar do dia que Jesus te salvou. No dia que a mensagem do Evangelho passou a fazer sentido para você. Comece a falar com o Senhor. Fala: Senhor Jesus, obrigado por ter me salvado. Obrigado por não permitir que eu me mantivesse longe de tão grande verdade, de tão grande notícia. O Evangelho significa boas novas. As boas notícias chegaram para você e você pôde receber essa salvação que vem de Jesus. Mas eu quero que em meio a esse coração, dessa lembrança do dia que você foi salvo, eu queria que você fizesse uma oração pelas pessoas que você conhece e que estão perdidas nesse momento e que você deseja profundamente que elas conheçam a palavra do Evangelho. Gaste um tempo para orar. Enquanto nossos irmãos cantam, eu quero te encorajar a orar. Comece a orar pela tua família, comece a orar pelos teus vizinhos, comece a orar pelo teu casamento, às vezes pela tua própria vida. Gaste esse tempo para falar com o Senhor e pedir que Ele te ajude, a que você nunca mais fique calado, mas que você seja uma fiel testemunha. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
desces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Peça para que o Senhor te sonde. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero muito poder orar por você nessa noite, para que o Senhor te faça entender quão grande poder Ele entregou em suas mãos, quão grande mensagem Ele entregou em suas mãos, e como pessoas dependem que essa mensagem chegue até elas, para que você se torne não só uma fiel testemunha, mas também um fiel mensageiro. Pastor, e se as pessoas não crerem? Você não é o dono da mensagem, você só é o carteiro. Entregue bem a carta. Deixe que aquele que escreveu garanta que a mensagem vai tocar o profundo do coração, mas não deixe de entregar a mensagem que Deus te deu. Amém, queridos? Eu vou orar por você agora. Logo depois da minha oração, os líderes estarão vindo aqui para frente. Pode vir, se os líderes quiserem vir para frente, podem vir. E eu quero convidar você que precisa ser mais intenso na proclamação do Evangelho. Eu quero que você venha aqui e fale: ore por mim, eu quero a partir de hoje pregar, eu preciso de poder, e o Senhor vai te encher de poder para fazer isso. Mas talvez você esteja aqui nesta noite e você ainda não entregou sua vida para Jesus, você ainda não fez essa entrega, essa confissão de Jesus como sendo seu Senhor. Ou você fez isso um dia e se afastou, e hoje o temor do Senhor invadiu o teu coração, e você sabe que você não pode ficar distante. Não vá embora sem vir aqui e pedir para alguns desses irmãos orarem por você, dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Talvez você precise voltar e você diga a ela: ore por mim, porque eu estou voltando para Jesus hoje, porque eu não quero ficar distante dele. O que você não pode é ir embora sem ser ajudado, seja para pregar, seja para voltar. Você não pode ir embora sem receber ajuda dessa comunidade para viver uma nova vida. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa mensagem. Obrigado por sua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Ela é a única capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser e dividir corpo, alma e espírito, e ela é apta para discernir os intentos do nosso coração. Então que, Senhor, essa noite nós possamos ser vasculhados por tua palavra,
Que nasça um tempo de irmãos que não se calam, irmãos que onde eles estiverem, eles se sintam infiltrados, propagadores do teu evangelho, portadores de uma mensagem que pode salvar a sua família, o seu bairro, os amigos do trabalho, e que possamos, Senhor, invadir Itapetininga com a palavra da salvação. Eu oro, Senhor, para que haja salvação aqui também essa noite, pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra e que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, que quebre todas as barreiras e elas venham hoje arrependidas diante de Ti, para serem transformadas e salvas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor.